Bora lá, isso é algo que eu tô devendo há um tempão, é algo que quando o canal tinha uma movimentação bem maior, eu tinha a oportunidade de fazer, mas eu não fazia simplesmente porque eu achava muito, como é que eu posso falar? Eu tinha muita vergonha de interagir diretamente, porque todos os meus vídeos na época tinham muito roteiro e às vezes quando saía um vídeo sem roteiro, geralmente era porque eu estava muito revoltado. E é algo que meus inscritos na época pediam muito para eu fazer, que é responder o comentário de vocês. Então vamos lá. O primeiro contato é do Rei de Inquisição Brasil, que falou: voltou então, seu baiano maconheiro. Em primeiro lugar, não sou nem baiano. Quando vais aprender a respeitar e valorizar a sua família? Apesar dos seus defeitos morais e sua fé fraca, desejo-lhe boa saúde. Nossa, mano. Obrigado pelo elogio, Red Inquisição. O Erex Zenok é um inscrito bem antigo do canal. Feliz pelo seu retorno. Pelo que ando vendo, você mudou seu posicionamento político. Em que região do espectro político você se encontra agora? Cara, tu fizeste até uma boa pergunta. Eu acho que eu vou até fazer... Peraí, eu vou até rever aqui meu espectro político. Vamos ver aqui. Political Compass Test. Questões civis. O governo deve regular a imprensa e a internet? Não. O alistamento obrigatório deve ser obrigatório? Claro que não. Deve ser feita uma seleção de estrangeiros que desejarem morar no Brasil? Sim. Pela premissa simples de que existe um sistema de saúde, existem serviços públicos e então já que a gente trabalha com serviços públicos, a gente tem recursos e um coeficiente limitado de contribuidores. Então tem que haver um controle de quem entra e quem sai no Brasil. Isso é um princípio básico de imigração. A produção, comercialização e uso de drogas devem ser combatidos? Gente, é uma pergunta bem difícil. Vou colocar o talvez. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. A discriminação deve ser considerada um crime? Concordo. Questões civis, vamos lá. O governo pode cobrar altos impostos se os serviços prestados forem adequados? Não. Deve haver salário mínimo determinado pelo governo? Não. O governo deve resgatar empresas em dificuldade financeira? Não. O governo deve criar agências para regular o setor privado? Talvez. O governo deve usar impostos para fazer distribuição de renda? Sim, porque não tem outra maneira. Se você acredita que isso deve partir do coração humano, você está sendo inocente. Eu sou centrista. Eu sou o famoso isentão no Political Compass, né? 50% de liberdade civil e 70% de liberdade econômica, cara. Até eu tô surpreendido. E você tá vendo como é muito difícil você ser definido? Eu espero ter esclarecido aí a dúvida de quem acredita que espectro político eu sou, afinal. E eu já falei isso em algum vídeo, em alguns vídeos anteriores. Não importa o seu espectro político, você tem que ser honesto com você mesmo. Valeu, Erex, pela pergunta, ótima pergunta, e espero ter respondido. O Malcolm Rodrigues disse: cara, eu tô aqui desde quando isso era só mato. Isso é verdade. E hoje eu sei como seria o senhor barriga se emagrecesse. João, se pode afirmar que não existem as consequências da gordofobia ditas por ela no vídeo por não ter estudos provando isso? Não tem dado. Essa resposta aqui foi em relação ao vídeo que eu fiz lá da menina sobre a gordofobia, ok? Então ele fala que não tem dados provando, logo não existe o problema. Não estou afirmando nada, só uma pergunta sincera de alguém com pouco estudo, mas que sabe as dificuldades de ser gordo. Parei de estudar no final do ensino médio, um dos motivos, não único, foi estar sendo estrangulado pela barriga nessas cadeiras com apoio para a cadeira. Amigo, eu sei como é que é. Hoje em dia eu sei que foi a maior besteira que eu fiz, mas na época eu era adolescente. Adolescente transforma coisa mínima em um problemão gigante. Então, Thiago, eu até respondi para ti lá e eu vou contar para vocês aqui uma história. Quando eu tinha 10 anos, eu cheguei na sala de aula, cheguei atrasado, cara. Foi um dos piores dias da minha vida. E eu fui sentar numa cadeira, eu acho que ela tava podre, eu não sei o que acontece, mas eu era o menino mais gordinho da sala, entendeu? E eu quebrei a porra da cadeira, mas eu não só quebrei, eu espatifei a cadeira e eu caí no chão, desmontando assim com a cadeira.
E eu nunca vi tanta gente rir na minha frente. Parece que eu tenho pesadelo. Tem dia que eu tenho pesadelo. Até hoje, com aquela visão assim. E eu sei como é que tu te sente, cara. Ser gordo na infância. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ser gordo na infância é uma das experiências mais difíceis que existe. E sobre a sua pergunta, eu entendo o que você quis dizer e eu sei que isso é um problema. Mas quando você diz que é uma causa sistêmica e você diz que a gordofobia é um problema sistêmico, você tem que levantar evidência, você tem que provar isso, porque um mal na sociedade a ponto de se atingir todo um sistema, toda uma conjuntura de questões, isso quer dizer que é algo que demanda política, demanda leis, demanda uma série de coisas. Então isso é uma acusação muito profunda, E o que aquela menina faz naquele vídeo é falar um monte de coisa e não acrescentar nada. Se você for ver os vídeos dessa garota, ela não acrescenta nada, nem no aspecto psicológico para as pessoas que são gordas. A única coisa que ela incentiva é as pessoas a culpar o mundo pelo fato de elas serem gordas, não a se aceitarem e não se importar pelo mundo que está lá fora. E ainda sobre a gordofobia, o canal Luz e Sombra ele diz: a onda das fobias está na moda. O relativismo acerca de diversos assuntos só tem dado voltas de 360 graus. Muitos dos que andam chamando de ativismo por aí não passa de pura delinquência, falta de formação e amadurecimento que só as verdadeiras dificuldades da vida podem trazer, nos humanizando, nos tornando mais sábios e principalmente mais humildes. Se antes de culpar o mundo tivéssemos a delicadeza de fazer alguma coisa por nós mesmos, observaria-se mais atitudes e menos protestos. Exemplos não faltam. Parabéns pelo vídeo e pela sua história de vida, parceiro. Falou muitíssimo bem. Parabéns, meu amigo. Não acrescento nada. E é com um comentário desse que eu termino esse vídeo. Muito obrigado a vocês que têm comentado nos meus vídeos. O meu canal estava parado, estava morto, e eu tô voltando à ativa e eu tô feliz pelo resultado de eu ter pique para fazer esses vídeos. Então tá sendo muito prazeroso para mim voltar, independente de visualização ou qualquer coisa. Então continue comentando, que essa sessão vai ser bem regular no canal e eu espero que a gente continue tendo essa interação bem bacana. Muito obrigado a todos que têm falado palavras muito bonitas e eu espero poder responder a todos vocês. É isso, meu amigo. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda a divulgar meu canal e é isso. Um grande abraço.